No final do corredor, de Ana Coradazzi. Ana é uma médica oncologista, trabalha numa unidade de cuidados paliativos, que é aquela unidade que presta de dar conforto ao paciente terminal, ao paciente que já está em seus últimos momentos de vida. E ela traz nesse livro histórias muito bacanas, histórias reais de pessoas que ela tratou. Vou ler um capítulo. Tereza, 45 anos, dona de casa, casada, 2 filhos. Diagnóstico: câncer de mama, em estágio 4, que já é o último, estágio terminal, com metástases ósseas e hepáticas. Antecedentes pessoais, nenhum. Ou seja, nada, ela não era tabagista, não era alcoólatra, não tinha antecedente familiar com câncer. Tereza estava cansada. Desde o diagnóstico 2 anos antes de um câncer de mama com metástases ósseas, sua vida tinha se resumido a idas e vindas do hospital, dezenas de medicações e dor, muita dor. A dor a tinha levado novamente ao hospital naquele dia, e foi quando a conheci. Eu era residente ainda e mal sabia oncologia, quanto mais como lidar com a dor e o sofrimento intensos. Ela me contou, sem olhar para mim, que há dias não dormia por causa da dor lancinante, que tinha tomado conta de quase todo o seu corpo. Não conseguia comer, não tomava banho sozinha, na verdade, mal se movimentava na cama. Não conseguia mais falar com os filhos e não tinha ideia de como andava a rotina de sua casa. Ela falou por poucos minutos, os quais me pareceram horas, tamanho era o sofrimento em suas palavras. Ao final da sua história, eu disse que pediria uma medicação para tirar a dor e que já voltaria. Foi quando ela me olhou nos olhos pela primeira vez e disse: eu quero morrer. Você não pode me dar um remédio para acabar de vez com isso? Não tenho como descrever aqui a minha consternação. O sentimento de impotência, a enorme compaixão por ela, o horror de presenciar tamanho sofrimento inundaram cada parte de mim. E, não posso negar, tive mesmo vontade de cumprir o desejo dela. A vida que Teresa tinha era inimaginável. Na época, eu não tinha noção de cuidados paliativos e meu conceito de eutanásia era teórico e superficial. Nunca ninguém tinha me pedido ajuda para morrer e foi assustador. Teresa foi internada e acho que faleceu algumas semanas depois, possivelmente em grande sofrimento. Mas seu pedido transformou meu coração. A eutanásia é a atuação de um profissional da saúde que provoca deliberadamente a morte de um paciente com enfermidade incurável a partir de um pedido expresso e consciente do próprio paciente, quando ele julga que seu sofrimento é intolerável e impossível de aliviar. Os sentimentos que envolvem um procedimento como esse são profundos e dolorosos, e eu realmente compreendo a motivação de pessoas que o tenham praticado. A dor insuportável e a falta de perspectiva que vi nos olhos de Teresa foram mais que suficientes para isso. Também compreendo por que um tema como a eutanásia provoca reações e posicionamentos tão radicais e apaixonados. Afinal, estamos falando de determinar o fim da vida de alguém, seja qual for o motivo, e isso mobiliza as crenças mais viscerais de cada um. Contudo, a verdade é que a minha opinião, ou a sua, ou a de qualquer outra pessoa, pouco importa para um paciente desesperado.
Pouco importa também se eutanásia é crime ou não, se é certo ou errado, ou como pode ser feita. De modo como vejo hoje, o que faz diferença em uma situação como essa não é a conduta perante a situação, e sim as ações que deveriam ter sido tomadas antes que o sofrimento chegasse aonde chegou. No ponto em que o paciente prefere morrer do que passar por aquilo. Nossa energia deveria ser gasta preventivamente. Durante a especialização em cuidados paliativos, nós ouvimos a história de Alicia, que era muito parecida com a de Teresa. Alicia também tinha chegado ao serviço de emergência em grande sofrimento e implorando por uma morte caridosa. Uma enfermeira da equipe de paliativos a abordou. Depois que ela foi medicada, foi feita toda uma estratégia de prevenção de novos episódios de dor e um bom suporte social foi proporcionado. Poucos dias depois, Alicia não queria mais morrer. Ela queria ir para casa passar mais tempo com seus filhos. A história de Alicia me fez pensar na eutanásia não como um procedimento possível, e sim como uma situação evitável. Nós, médicos e profissionais da saúde que lidamos com pacientes graves, devemos estabelecer como missão primordial impedir que um paciente passe por um sofrimento tão insuportável que prefira abandonar a sua vida, sua família, sua dignidade. Isso se faz por meio de um esforço contínuo e consciente para compreender as expectativas de cada paciente, de tal modo que possamos antecipar que sintomas lhe causariam pânico e desespero e tratá-los precocemente. É necessário também conhecer profundamente as doenças que os castigam, podendo prever as complicações que podem acontecer e preveni-las. Ou pelo menos preparar o paciente para lidar com elas. Desculpa. Faz um mês que eu perdi minha tia com câncer de pulmão. E lendo aqui, eu lembrei do Dr. Paulo, que tratou dela. Um homem assim que nos preparou sempre para o pior. Minha tia não sofreu. Desde o diagnóstico do câncer de pulmão até a morte dela, foi um ano em que ela não sentiu dor. Ela teve um amparo muito bacana, fez a quimioterapia. A família sabia que era só paliativo, ela não sabia. Mas assim, lendo isso, o que me emociona foi o carinho do Dr. Paulo, do médico oncologista dela, ao lidar com nós familiares e com ela. E isso faz muita diferença. Nossa, mãe. Continuando. Teresa não teve a sorte de ser abordada dessa maneira preventiva. Minha tia, coincidentemente, chamava Teresa. Teresa, no caso, a moça daqui do livro, né, não teve a sorte de ser abordada dessa maneira preventiva. E hoje estou certa de que seu sofrimento foi desnecessário. Meu coração dói quando penso que poderia ter sido diferente, mas não posso mudar a história de Teresa. Os desfechos que ainda posso mudar são os das histórias de Marias, Pedros, Aparecidas ou Antônios que passarem pelas minhas mãos. E cada profissional da saúde pode fazer isso também. O caminho é o mesmo de todos os grandes avanços alcançados até hoje na medicina.
capacitação técnica, dedicação e respeito. Isso permite que o intolerável se torne apenas desconfortável e que o desespero se transforme em confiança. E a motivação para todo esse esforço pode ser bastante simples. Nunca mais ter de ouvir um pedido de eutanásia em nossas vidas. A história de Teresa teve um enorme impacto, não somente na minha vida profissional, mas também na minha postura pessoal diante dos pacientes. A intensidade daquele tempo tão curto em que participei da vida dela foi tamanha que ainda consigo me lembrar de cada detalhe, mesmo muitos anos depois. É o que acontece quando nos deparamos com o que acreditamos ser a nossa missão de vida. A descoberta da minha, pelo menos em parte, devo a ela. Enfim, são histórias dos pacientes da doutora Ana, no final do corredor, pacientes terminais, com os quais, sobre coisas que ela aprendeu com eles. Eu gosto muito de ler sobre a morte, sobre pacientes terminais. Eu acho que isso não tem que ser um tabu entre a gente. Quanto mais a gente pensa e conversa com isso, sobre isso, eu acredito que seja mais fácil lidar tanto com a perda de pessoas queridas, quanto caso seja a nossa hora mesmo, né? Eu vi um documentário esses dias, não, já tem um tempo, foi esses dias não, sobre uma paciente terminal que decidiu não fazer quimioterapia e morrer em casa, e o quanto essa mulher morreu tranquila e feliz, porque ela não tinha tabus em relação à morte. Enfim, é um tema muito interessante. Tem também o livro do Drauzio Varela, Por um Fio. Eu vou procurá-lo aqui e vou também fazer uma resenha a respeito. Indico, então, No Final do Corredor, de Ana Coradazzi. Opa, não saia sem deixar seu like nesse vídeo, confirme se você já está inscrito no canal e se ativou as notificações. Curta minha página no Facebook, facebook.com/AdriFernandesBH e me adicione no Instagram, @AdriFernandesBH. Obrigada!